Bom, gente, nós vamos dar início a mais uma campanha, terceira semana da campanha, Minha Família nas Mãos do Senhor. Estamos dando um tempo aqui para que os irmãos entrem para estar conosco junto nessa campanha, né? A paz do Senhor, que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Estamos na terceira semana. Boa noite, a paz, filho do justo rei. A paz do Senhor. Pai do Senhor Emerson Freitas. Paz do Senhor, Emerson. Então, irmãos, eu hoje não vou me prolongar muito nessa live. Estamos na terceira semana da campanha Minha Família nas Mãos do Senhor. E os irmãos já têm bênção para contar, vitória para contar. Desde a segunda campanha que nós estamos tendo problema nas nossas lives, problemas na nossa internet. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao final, né? A paz do Senhor, Bruna Matos, amém. Nossa irmã cantora Bruna Matos. Sejam bem-vindos os que estão hoje conosco pela primeira vez, tá certo? Estamos na terceira semana da campanha pela família, né? Então eu não quero me prolongar muito hoje, porque eu não sei o que está acontecendo, que os irmãos não estão ficando até o final da live. Muitos porque trabalham logo cedo, né? E não querem ficar muito tempo sem dormir na madrugada. Então nós vamos tentar ser o mais breve possível. Paz Senhor Wendel, Deus abençoe. Então, nós estamos colocando aqui o nome das pessoas. Seja bem-vindo, Wendel, também, pela primeira vez, se não me engano, nessa nossa live, né? E temos bênçãos para contar. Levita, Joelma Carmo, paz do Senhor. Bota para carregar, Joelma. O meu tá carregando aqui na tomada, tá? Bota para carregar, não perca essa campanha, irmãos. Tem pessoas que desde o primeiro dia têm alcançado bênçãos da parte do Senhor e tem deixado testemunho aí no Face, depois das nossas lives. As pessoas ficaram de entrar hoje, quem tem alcançado, para contar o testemunho das bênçãos que tem alcançado. Então vamos orar para que essas pessoas possam entrar, porque quando não dá problema na minha internet, dá problema na internet dos irmãos, tá bom? Então nós vamos, a paz, Joelma. Amém, Wendel, em nome de Jesus, seu nome já está aqui, viu? Glória a Deus. Então é o seguinte, eu quero, antes de começar a nossa live, eu quero falar de dois assuntos que está me preocupando muito. E eu peço que os irmãos também, a partir de hoje, comecem a aclamar e a interceder ao nosso Senhor. O primeiro assunto, irmãos, é sobre o número de suicídios de pessoas evangélicas, pessoas que são missionários, pastores, né? Não, Joelma, pode botar o seu para carregar, não tem desculpa não, que vai descarregar não, bota na tomada, o meu tá na tomada. Aí no caso, irmãos, tem muitas pessoas evangélicas se suicidando, cometendo suicídio. E eu tenho Emerson Freitas, amém, vamos orar sim, Emerson, já tá aqui seu nome, tá? Deus abençoe. No caso, irmãos, pessoas que estão entrando nos vídeos de outras pessoas que estão se suicidando, pessoas evangélicas, missionários, pastores, levitas, cantores, pregadores. É incrível o número de evangélicos que estão se suicidando. E isso me dói a alma, porque de alguma forma nós somos responsáveis por isso, entre aspas. Porque nós temos muito que interceder uns pelos outros, nós temos muito que orar, que pedir, que clamar por essas vidas, porque somos humanos e eles são humanos como nós, não são super-heróis, não são pessoas que são heroínas, entendeu? E a gente não sabe o que tem se passado no particular dessas pessoas. Então nós temos que orar. E as pessoas que estão entrando nos vídeos dessas pessoas também falando em se suicidar, adolescentes e jovens
que estão com problemas na família, dizendo que também querem se suicidar, pensam em se matar. Então, irmãos, vamos interceder por essas pessoas. Vamos interceder. A outra coisa que está me preocupando é o número de pessoas evangélicas com depressão. Pessoas que estão entrando com depressão, estão abrindo mão dos seus ministérios, da sua chamada, dos seus dons, estão se trancafiando dentro de casa, dentro do quarto, em depressão profunda. E isso, irmãos, é triste, porque nós somos um povo chamado pelo nome do Senhor. Nós somos um povo eleitos, escolhidos por Deus. Nós temos que estar sempre, irmãos, intercedendo uns pelos outros. Porque, irmãos, nos últimos tempos o inimigo está investindo muito no povo evangélico, na mente e no coração. A mente e o coração, a nossa mente e o nosso coração tem que estar ocupados com as coisas de Deus, tem que estar sempre ligado com o céu. A investida do inferno, a investida das hostes espirituais da maldade na mente e no coração do povo evangélico está sendo muito forte, e nós temos que nos unir em oração, temos que nos preocuparmos uns com os outros, temos que nos somarmos, temos que fazer como dizem Eclesiastes, um cordão de 3 dobras, um cordão e uma aliança, e viver em união. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje no meio evangélico é que estão se degladiando entre si. O povo de Deus estão se degladiando, brigando entre si, cada um com sua forma de viver o evangelho, cada uma com a sua forma de agir. E isso está acontecendo no meio do povo de Deus, e por causa disso, aí o inimigo começa a entrar na mente, criando o desejo de suicídio, criando a depressão. E o que mais a gente está vendo é isso, é desejo de suicídio, é depressão no meio do povo evangélico, onde era para nós estarmos ajudando pessoas lá fora. O inimigo está investindo na nossa vida, na nossa família, na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Nós temos que orar ao Senhor, para o Senhor nos fazer entender, que nós possamos entender uns aos outros, perceber quando há algo de errado no nosso irmão. Que a gente possa entender, perceber só no olhar, que Deus nos dê visão espiritual e discernimento para perceber quando um irmão, quando uma irmã, quando um pastor, um pregador, um levita, um obreiro, uma obreira, um missionário estiver com problema, porque muitas vezes está te abraçando, está te passando força, está sorrindo, mas está com problema dentro de casa, está com problema no ministério, está com problema na saúde, está com problema no seu psicológico. E nós temos que entender. Nós entramos na igreja, vamos cultuar e adorar a Deus e saímos, e o que acontece, irmãos, é que simplesmente a gente não percebe a dor do nosso próximo, a gente não percebe a necessidade do nosso irmão, porque nós vamos lá com um clima de egoísmo, nós vamos só pedir por nós, pedir pela nossa família, pela nossa parentela, e o irmão do lado, desculpe a expressão da palavra, o irmão do lado que se dane. Tá entendendo? Onde o próprio Jesus, ele veio e viveu por nós. Ele não viveu a vida que ele queria. Ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão do seu poderio, da sua essência de Deus, da sua virtude de Deus. Ele abriu mão do seu trono e ele veio viver como homem. Ele veio para sentir o que nós sentimos. Jesus chorou, Jesus se irou, Jesus se entristeceu, Jesus teve sede, Jesus teve fome. Ele veio viver a nossa vida, não a vida dele. Ele abriu mão da vida dele para viver a nossa. E quando ele nos ensinou, irmãos, olha só, Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse que se a gente não amar uns aos outros, se a gente não procurar a paz uns com os outros, de maneira nenhuma nós veremos a Deus. Ele disse: sede meus imitadores, imitem, façam o que eu faço. Então, o que acontece é que a gente está
nós estamos preocupados em viver simplesmente a nossa vida, os nossos problemas. E o que está acontecendo é que o número de suicídio no meio evangélico está crescendo. Isso é um motivo de nos preocuparmos, sim. Porque o que é que acontece? Uma pessoa que já está fraca na fé, uma pessoa que já está passando por problemas no lar, na família, uma pessoa que já está que já está afastada do Senhor, ou que não aceitou o Senhor, vai dizer assim: se eles que cria tanto no seu Deus, se eles que dizem que tem tanta fé, se eles que acreditaram tantos, se eles que viveram para Deus, se eles que procuraram viver em Cristo estão fazendo isso, o desespero dessas vidas vai ser maior. Então nós temos que pedir, clamar. É tempo de clamar, é tempo de orar um pelos outros, é tempo da gente estar se preocupando uns com os outros, pedir a Deus: Senhor, me dê discernimento. Sabe, quando você olhar para o lado e ver seu irmão de cabeça baixa, ou seu irmão aparentemente um cara feio, às vezes não é nem mau humor, às vezes é problema que ele está passando. Quando você sentir de abraçar alguém, largue de lado a timidez e a vergonha, ou o orgulho, porque pode ser alguém que você não vá muito com a cara, vá lá e abrace. Quando você sentir de falar algo da parte de Deus, ainda que você diga: não, ela pode não receber, ele pode não receber, ou ela ou ele não gostam de mim, vá lá e abrace, faça a sua parte. Porque o que Deus quer de nós é isso nos últimos tempos: é união, é unidade, é comunhão. A Bíblia diz que lá em Atos, na igreja primitiva, na igreja de Atos, a Bíblia diz que aquela igreja vivia em unidade, em união, na comunhão, na oração, no partir do pão, eram unidas num só espírito, num só pensamento. E por causa disso era um povo abençoado, era uma igreja abençoada, porque eles se preocupavam realmente uns com os outros. Eles viviam o amor de Cristo uns pelos outros, certo? Então, vá segurando aí, vá intercedendo, irmãos, por nós, porque assim, a internet, toda quinta-feira, é incrível, passa a semana toda boa a internet, mas toda live de quinta, meia-noite, e dos sábados às 11 da noite, quando não cai a minha, cai do pessoal que está comigo nas lives. Mas eu disse ao Senhor que eu vou até o fim nessa campanha, porque foi Deus quem colocou no meu coração. Pai, Senhor Natanael, caiu de novo, vamos, levanta, insista, persista, porque Deus vai nos dar a vitória. Então o que é que acontece? Que nós possamos entender isso aí e que nós possamos viver como vivia a igreja de Atos dos Apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O que está acontecendo? O que está acontecendo ultimamente, irmãos, é que a gente deixou um pouco o amor pelo próximo de lado. A gente só quer amar quem nos ama, a gente só quer amar quem nos faz bem, a gente só quer amar quem retribui esse amor a nós. E o próprio Jesus falou que o nosso amor tem que ser um amor incondicional. O amor verdadeiro, ele é puro, ele não impõe condições. Você ama sem impor condições, você ama sem esperar ser amado. Esse é o amor que Deus nos ensinou, que Jesus, através da sua palavra, nos ensinou. Temos que viver esse amor. Não é tempo mais a gente esperar recompensa humana. Não é tempo mais a gente esperar reconhecimento humano. Não é tempo mais de a gente ficar gastando tempo só com os nossos problemas. Vamos viver, como diz a palavra do Senhor: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando o apóstolo falou isso, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele quis dizer que ele não vive a vida mais que ele quer viver, da forma dele, do jeito dele. Ele não tem vida mais nele, mas Cristo é a vida dele e por ele. Então ele vive por Cristo e Cristo vive através dele. E como nós vamos saber se Cristo vive
em nós, as nossas ações, os nossos frutos, os nossos atos vão mostrar se Cristo realmente vive em nós. E o que está acontecendo é que muitos jovens e adolescentes querem imitar, infelizmente, esses que estão praticando suicídio. É o nosso irmão filho do justo rei. Não sei se é irmão ou irmã. Ele diz aqui, o povo só quer o que é agradável aos olhos, até no nosso meio. Verdade. Verdade. Hoje em dia estão indo muito por aparência, estão indo muito por virtudes humanas, aquele irmão ali me é mais agradável, então eu vou me apegar mais a ele. Aquela irmã me é mais agradável, eu vou me apegar mais a ela. Existe uma certa divisão dentro da igreja do Senhor. Existe uma certa divisão no meio do próprio povo de Deus. Existe uma divisão. Tem como na igreja de Paulo ele escreveu e ele dizia que havia facções. Facções, irmãos, não é só de crime, não. Facções são divisões, cada um todos dentro de um só corpo, que é a igreja de Cristo, todos servindo a um só Deus, mas cada um com seu ponto de vista, cada um com a sua panelinha, cada um com a sua facção, e uma facção se levantando contra a outra. Eu estou certa, eu pertenço a fulano, né? Um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de João, sabe? E todos sendo somente de um Deus, todos sendo somente de Cristo. E esse tipo de coisa acaba nos afastando uns dos outros. Esse tipo de coisa acaba nos afastando do nosso irmão, porque o meu irmão pertence a um grupo tal dentro da igreja, que aquela pessoa que anda assim, faz assado, e eu me sinto rejeitado, e por sua vez aquela pessoa já nos rejeita, ou eu rejeito alguém, e o inimigo acha nisso tudo brecha. E através da brecha, irmãos, é que ele começa a trabalhar dentro das igrejas, é que ele começa a entrar nas mentes e nos corações. É isso que está acontecendo. Irmão, se a sua internet cair, insista, porque o adversário, ele não quer de jeito nenhum que essa live ela continue. Mas eu já disse ao Senhor que vai continuar sim, para a glória do nome do Senhor, tá certo? O que é que acontece? Acontece que muitas vezes a gente acaba nos perdendo nesse meio, né? Vamos fugir. A Bíblia diz que a gente tem que fugir das facções, das divisões, né? E fugir desse tipo de coisa, porque nós pertencemos a um só Deus, fazemos parte de um só corpo, tá? E esse corpo pertence a Cristo, tá certo, irmãos? Então eu peço a vocês encarecidamente que, por favor, em nome de Jesus, intercedam por essas pessoas. Chorem pelos seus irmãos em Cristo, porque às vezes estão passando problemas piores que os nossos, né? E vou dizer uma coisa a vocês, é gratificante a gente sentir a dor do próximo, é gratificante a gente poder ajudar alguém, nem que seja na oração, no jejum, na intercessão. A gente chorar com os que choram é gratificante, sabe por quê? Porque o tempo que a gente está dedicando a interceder, orar, buscar alguém em oração, ajudar em oração, chorar com alguém que está chorando, esse tempo que nós estamos nos dedicando, a gente acaba esquecendo do que estamos passando, e quando a gente vai perceber, aquele problema já foi sanado por parte de Deus. Porque Deus, ele contempla, e a recompensa do Senhor é essa. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Está bem claro lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E Deus virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Tá, irmãos? Então, esses dois probleminhas aí que está me atribulando minha mente,
é sobre isso. É a depressão no meio do povo de Deus e o suicídio que está acontecendo. Eu peço a você que você compartilhe essa live, vá convidando pessoas. O inimigo ele está fazendo de tudo desde a segunda semana da campanha. O inimigo tem feito de tudo para essa live não acontecer. Mas Deus é tão fiel e maravilhoso que no primeiro dia da campanha nós já tivemos resposta de Deus, né? Eu não sei se a nossa irmã Nininha Canuto vai entrar, mas ela deixou aí na outra campanha passada o testemunho, né? Nós brevemente estaremos, nós estamos na 3ª semana, irmãos, então não perca não, porque campanha, irmãos, campanha a gente tem que começar e terminar, ainda que o inimigo coloque impedimento, empecilho, levante qualquer situação, a gente tem que nos esforçarmos. No caso, eu estou com um problema sério no meu ombro esquerdo, né? O tendão do meu ombro esquerdo é rompido e eu estou há 9 dias, 10 dias hoje, que muitas dores, tomando antibiótico, me passei, tomando antibiótico e usando essa tipóia aqui no ombro, certo? Eu tirei para poder hoje eu transmitir essa live, porque fica ruim, tá movimentando o braço. Então eu tomei um antibiótico e eu decidi hoje não usar ela, tá? Então nos ajuda, é por isso que eu digo, nós temos que aprender a interceder uns pelos outros, porque enquanto eu estou orando por alguém, alguém está orando por mim. A lei da semeadura é essa, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então essa é a lei da semeadura. Se eu começo a sentir a dor de alguém, se eu começo a interceder por alguém, Deus vai levantar alguém para interceder por mim também, porque eu tenho que colher o que eu estou plantando. Amém, Juliana, seu nome já está aqui antes de ter começado a live, porque você deu um ok lá, tá bom? Aqui na Bíblia Yeshua, breve estaremos vendendo esta Bíblia aqui, tá certo? Breve estaremos vendendo esta Bíblia. Ela tem assim, escrito aqui assim, olha só. Olha só, leia a palavra de Deus dia e noite e pratique, tá? Ela é tradução NVI, é uma tradução bem próxima dos originais hebraicos. Temos a Bíblia Yeshua, Jesus Copy, livro de Yeshua. A Bíblia é Jesus Copy, tá? E tem outras que vêm os vários nomes de Jesus, os vários nomes de Deus. Tem outras que vem um leão na frente, tá? Nós vamos ter vários designs de Bíblia, tá? Então, brevemente estaremos vendendo esta Bíblia, tá? Esta Bíblia, a tradução dela é ótima, se aproxima bastante dos originais hebraico e é uma linguagem bem facilitada de bom entendimento. Então, como eu estava falando no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, fala assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes, tá? Então, depois que Jó orou por seus amigos. Agora, por que depois que Jó orou? A Bíblia diz que os amigos de Jó, quando ele estava passando a pior momento da vida dele, que foi quando ele perdeu 10 filhos, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, conhecidíssimo, a ponto do próprio Deus dar testemunho de Jó pela sua fidelidade, né? Pelo amor que Jó tinha pelo Senhor, o respeito. O próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó perdeu toda a sua fazenda, todo o seu gado, tudo que tinha, seus servos. Jó perdeu os seus 10 filhos, a Bíblia diz. E quando Jó pensou que e Jó ainda perdeu a sua saúde, tá? Quando Jó pensou que avistou, que viu seus amigos vindo, que pensou que ia ter apoio dos seus amigos, a Bíblia diz que seus amigos passaram um período se condoendo com Jó calados. Sentaram lá com Jó e ficaram calados. Mas num determinado tempo eles começaram a argumentar com Jó. Por que Jó estaria passando por aquilo?
Começaram a dizer que de alguma forma Jó tinha desagradado a Deus, de alguma forma Jó tinha pecado, para que Jó estivesse passando por aquilo. Só que Deus, quando resolveu falar com Jó, o porquê daquela prova que Jó estava passando, Deus falou para Jó que ele orasse por esses homens, porque eles não sabiam o que estavam falando coisas que não vinham da parte de Deus, estavam apontando Jó como um pecador, alguém que entristeceu a Deus, alguém que pecou a ponto de provocar a ira de Deus. E Deus falou, não, eles falaram de coisas que eles nem sabiam, eles foram tolos. Então Jó, ore por eles. Jó poderia dizer, não vou orar não, porque no momento que eu mais precisei, eles me abandonaram, eles começaram a me criticar, eles não me ajudaram em nada, eles simplesmente vieram aqui para destruir mais. Eu tava com a minha alma toda dolorida porque perdi meus filhos, perdi tudo que tinha, não tinha o apoio da minha esposa e ainda estava à beira da morte. Perdi a minha saúde, eu não tinha mais nada, não tinha nada, eu só tinha um fio de esperança. Quando ele diz lá no capítulo 7, versículo 14, que ainda havia esperança para a árvore, que mesmo cortada, e se a sua raiz secasse, ao cheiro das águas brotará. Ele falou ali dele, que ele aparentemente estava totalmente destruído, à beira da morte, mas que ele ainda tinha esperança sim, e que a fé dele em Deus e a obediência dele em Deus faria com que Deus lembrasse dele e se compadecesse dele, como assim foi. E ali, quando Jó decidiu obedecer a ordem de Deus e orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que aí Deus abençoou Jó grandemente. Deu o dobro do que ele tinha antes, tá? Então, nós temos que entender, irmãos, a importância de orarmos uns pelos outros, a importância de nos preocuparmos uns com os outros. Ainda que a pessoa não goste de você, não vá muito com a sua cara, mas ore, interceda, busque por essa vida, porque nós estamos precisando disso aí. Compartilhe, filho do justo rei, ele diz que toda hora a internet dele cai. Irmã Juliana Santos, compartilhe, convide alguém. Luiz Natanael, compartilhe aí, em nome de Jesus, nos ajude. Seja canal de bênção, irmão, para alguém. Paulo P. Ogene, mais ou menos isso aí. Ele é de fora, tá? Ele disse amém, amém, amém. Nós vamos estar orando pelo nosso irmão Paulo também, tá? Eu não sei se está certo, mas aqui tem Ogene, tá? Então, nós vamos estar intercedendo por essas pessoas, tá bom? Hoje nós estamos na terceira semana da nossa campanha, Minha Família nas Mãos do Senhor. É uma campanha pela família. E nós sabemos que quando nós nos levantamos pela família, o inimigo não suporta, porque o objetivo de Satanás é destruir os lares, destruir as famílias, destruir os casamentos. É tanto que o que eu mais recebo de pedido de oração aqui é pelo casamento, restauração de casamento, restituição de casamento, tá? Então sabemos que é uma área que o inimigo não gosta. O objetivo do diabo é que as famílias sejam totalmente destruídas, porque família é um projeto de Deus desde o início, desde a fundação dos séculos, tá? Então, persista, irmãos. Quando você não conseguir entrar ou você estiver assistindo a live e cair, entra de novo. Seja persistente. A parábola do juiz Inico diz que aquela mulher, ela só conseguiu que o juiz lhe desse atenção porque ela foi persistente. Então, seja persistente, tá? Eu não estaria aqui hoje devido ao problema no meu ombro, devido às muitas dores, e é terrível, dá ânsia de vômito, eu tenho que usar tipóia, aí hoje eu já tive que tirar, né, antibióticos tomando, mas eu disse ao Senhor que eu tinha um compromisso com Ele e com vocês, tá certo? Então eu peço a vocês que insista, compartilhe, chame alguém, e vamos continuar até o final nessa campanha, porque nós já estamos dando frutos. Quisera eu que a nossa irmã Nininha Canuto pudesse entrar hoje
na nossa live para contar a grande bênção que o Senhor fez na vida dela desde o primeiro dia da nossa campanha. Mas eu não vou me estender muito hoje, irmãos, para não cansar os irmãos, até por causa do horário, e amanhã é sexta e muitos vão trabalhar. Depois da campanha eu vou analisar junto com os irmãos se eu mudo o dia, tá certo? Para ficar mais fácil para os irmãos. Mas aos sábados nós estamos também na nossa live às 23 horas. Todos os sábados às 23 horas nós estamos na nossa live também, tá bom? Só que a live dos sábados não é pela família só as lives das madrugadas de quinta para sexta. E você que está conosco, repito, compartilhe, chame alguém, tá bom? No decorrer do dia de hoje, de amanhã, essa live também vai estar no nosso Facebook e também vai estar no nosso canal no YouTube, Leirilene Andrade. Então você também pode estar entrando lá e compartilhando, tá? Então nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, o capítulo 3, a partir do versículo 8. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Tá? Então, nós vamos ver aqui dois aspectos nessa passagem. Aqui como eu disse, família é projeto de Deus. Então, desde o início de tudo, Deus criou a família, homem e mulher, tá? E o diabo tá tentando destruir, deturpar a imagem da família criada por Deus, da família, né? Que agrada a Deus. Aí o que é que acontece hoje? As investidas naqueles que ainda insistem em ser família, certo? Família tradicional, insiste em ser família, não como o mundo quer que a família seja formada hoje, não com a imagem denigrindo a família, né? O diabo investe pesado, tá? A paz do Senhor, Sandra Cruz. Amém, Sandra. Está conosco pela primeira vez a nossa irmã Sandra. A paz do Senhor, Robson Lima. A paz do Senhor, Robson. Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando sim por vocês, tá? Então, o que é que acontece? Aqui, nós vamos ter duas visões aqui, tá? Nós vamos ver o seguinte. Primeiro, Deus tinha uma certa intimidade, uma certa aproximação entre ele e o homem, pois ele falava cara a cara, ele se apresentava para o homem via a Deus, o homem via e ouvia a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele vinha à tarde, na virada da tarde, na brisa da tarde, nas traduções NVI diz que é na brisa do dia, né? E ele vinha conversar com Adão, né? Ele tinha uma aproximação. Já cai por terra a imagem que nos passa de um Deus, um Deus, como é que fala? Mal-humorado, um Deus que tudo castiga, um Deus... Não, Deus, quando ele criou o homem para ser próximo e íntimo do homem. Ele não criou um homem para ser fantoche dele, faço o que eu quero, faço o que eu mando, não. Ele criou o homem e o objetivo dele era ter aproximação, intimidade. É por isso que Satanás tem raiva da humanidade, porque Deus criou a humanidade para ter intimidade e aproximação. Nós é que muitas vezes rejeitamos essa intimidade e essa aproximação. E o segundo aspecto é que quando eles pecaram,
reconheceram que estava nu, a primeira coisa que aconteceu foi um culpar o outro. Um começou a apontar o outro. Deus falou, quem te fez saber, Adão, que estava nu? A mulher que o Senhor me deu, ela foi lá, pegou o fruto e me deu e eu comi. Sabe? Como se ela tivesse apontado uma arma para Adão, como se ela tivesse feito chantagem emocional para Adão, algo como que ela tivesse feito algo que o forçou a comer. Não. Ela foi lá e disse, boa, como ele comeu. Mas ele comeu de livre e espontânea vontade. Ele tinha o livre arbítrio. Olha, quando Deus criou o homem, já criou o homem com o livre arbítrio. Ele tinha o livre arbítrio, a livre escolha. Ele poderia ter dito a ela, não, o Senhor deu ordem para não comer, eu não vou comer. Mas ele comeu porque ele quis. Ela também escolheu comer, tá? Então não foi nada forçado. O que acontece hoje nas famílias? Quando vem uma desavença, quando vem uma investida de Satanás, seja no casamento, seja na vida de um filho, seja lá o que for, a gente sempre quer encontrar um culpado. E eu vou dizer à luz da Bíblia que todos são culpados e todos têm razão. Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ou seja, ninguém tem razão e todos têm razão. Ninguém tem culpa e todos têm culpa. Cada um vai ter um pouco de razão, cada um vai ter um pouco de culpa. Estarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? A minha avó sempre dizia, quando um não quer, dois não brigam. Né? E o que é que acontece aqui? Adão foi e culpou a mulher. A mulher foi e culpou a serpente. Mas a serpente pegou a mulher pelo pescoço e forçou ela a comer? Não. Convenceu com palavras. A mulher foi convencida por palavras. Eu acredito, né, que Satanás ele não vem dizendo eu sou o diabo, eu sou Satanás. Satanás ele vem com coisas, ele vem com aparência de bom, de bondade, com boas obras, ele vem ganhando aos poucos, ele faz com que as coisas nos pareçam boas aos nossos olhos, né? Ele nos mostra caminhos largos que aos nossos olhos parecem bons, para depois ele dar o bote. Então eu creio que a serpente, ela não veio no mesmo dia, bateu lá um papo com Eva e convenceu. Eu creio que ela foi criando uma amizade com Eva. Ela foi criando uma amizade, ela foi criando uma confiança. Ela foi tratando de ganhar a confiança. Primeiro ela tratou de ganhar a atenção de Eva. Ela fez, né? Ela fez, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Ela foi colocando curiosidade, né, na mente de Eva. Ela tratou com a curiosidade. A minha mãe, a minha avó sempre dizia assim, a curiosidade matou o gato. Né? E o que acontece é que muitas vezes é isso que o diabo lança nas famílias, no meio dos casais, a curiosidade, ele vem com a sagacidade. A internet está aí separando, né? Porque acontecem muitas coisas através do WhatsApp, do Messenger, do YouTube, né? Tem maridos e esposas também que passam noites, madrugadas assistindo pornografia. Aí começa, né? Vai lá no Facebook, aí aceita uma amizade, né? Não evangélica. Aí o irmão vai lá na curiosidade e a menina vai lá e começa a mandar aquelas fotos sensuais, ou o rapaz aquelas fotos bonitas. Aí a curiosidade, né? Você vai lá, dá uma olhada, dá a primeira olhada, aí quer dar a segunda, tá entendendo? Aí começa a curtir uma foto um do outro e começa aquela coisa até ganhar sua confiança. Daqui a pouco estão trocando o número de WhatsApp, número de telefone. É isso que acontece, entendeu? Aí o que acontece hoje em dia é que um começa a culpar o outro. Não, eu errei porque o marido culpa a esposa culpa o marido, né? Quando é um filho que é trabalhoso, aí o marido culpa a mãe porque não criou aquele filho direito, porque deu mimo. Aí a mãe culpa o pai porque o pai é um pai arrogante, é um pai ausente,
né? Diz que o menino é mal criado, o menino é isso, o menino escolheu o caminho ruim, o caminho errado, porque foi o pai, foi um pai ausente, foi um pai negligente. O pai diz que foi a mãe, que ele trabalha para botar comida dentro de casa, e a mãe é que é responsável pela educação da criança. E no final das contas, está todo mundo errado. No final das contas, ninguém tem razão e todos têm razão. Porque se a gente parar para ouvir cada um com a sua explicação, a gente vai parar e pensar, eita, fulano, a gente chega até a ficar em dúvida de quem tem razão. Porque cada um vai contar a sua história. E cada um vai convencer com a sua história. Mas Deus, ele é lindo. Quando Deus veio e perguntou a Adão, Deus não sabia? Sabia. Ele é onisciente, tá? Ele é onisciente, ele é onipresente. Quando ele veio no jardim, ele já veio sabendo que os dois haviam pecado, que os dois haviam desobedecido, certo? E eu creio, é uma crença minha, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, é uma crença minha, tá? Se quiser deixar nos comentários, depois deixe com educação, o seu ponto de vista, com educação, sem ofensa, né? Agora, no meu ponto de vista, eu creio que para Deus o ruim não foi nem eles terem comido do fruto. Não foi nem eles terem comido. Foi eles terem desobedecido, tá? Porque eles tinham de tudo ali. É incrível que eles eram cobertos de bênçãos. Eles tinham de tudo. Eles não precisavam trabalhar. Eles não precisavam cultivar a terra para poder colher, plantar e colher. Não, era só desfrutar daquele jardim que Deus criou para colocar o homem lá dentro. Deus criou um jardim, deu de presente ao homem. Tinha de tudo naquele jardim. Eles poderiam comer de tudo e nem sentir falta dessa árvore. Mas, como eles não sentiam mesmo, mas a serpente, ela sagaz, atiçou a curiosidade, certo? Da mulher. Porque a mulher, irmãos, é um ser sensível. Ela é um ser... Por que o diabo age muito com palavras na vida da mulher? Porque a mulher, ela é atenciosa. Ela é mais atenciosa, ela é mais... né, dedicada. O homem, ele é mais assim, não é muito, você se chama um homem para conversar, até ele lhe dá atenção, até você conseguir prender a atenção de um homem, só Jesus purinho. Mas a mulher, ela é mais dedicada, ela é mais atenciosa, até porque ela tem o dom de ser mãe. Então isso aí, o diabo sabe. Ele foi diretamente para a mulher e atiçou a curiosidade. Eles não estavam nem sentindo falta daquela árvore, de tanta coisa que eles tinham para desfrutar. E eu creio que eles não tiveram tempo nem de desfrutar de tudo que tinha lá dentro, certo? Mas aí a serpente, o diabo se manifestou na serpente, se materializou na serpente e chamou a atenção de Eva justamente para aquela árvore que até então não estava fazendo falta para eles. E ela foi lá justo no ponto certeiro. Ele usou a palavra que Deus tinha falado para eles, a palavra do próprio Deus. Ele usou as palavras do próprio Deus para ganhar a confiança daquela mulher e chamar a atenção dela para algo que não estava nem fazendo falta. Você está entendendo? Quando a gente se dedica a obedecer a Deus, quando a gente se dedica a estar sempre enquadrado na palavra, sempre buscando em Deus, a nossa atenção é totalmente voltada para Deus e para a palavra. Então o diabo, ele não consegue nos tirar do foco com tanta facilidade, porque a nossa mente, a nossa atenção está totalmente voltada para o Senhor, para a obediência a Deus, para a obediência à palavra. Então o inimigo, ele não consegue tirar com tanta facilidade o nosso foco, mas ele conseguiu chamar a atenção de Eva usando as próprias palavras de Deus. E Deus não falou, não é aquela árvore ali que Deus falou que você não comesse? Aí Eva olhou, então algo que não estava chamando a atenção dela passou a chamar a atenção dela. Ela fez realmente, né?
Ele falou, daquele fruto ali, não coma. Pode comer de todos os frutos da árvore, das árvores dos jardins. Mas daquele fruto ali que está no meio, certo? No meio do jardim. Ali, o meio do jardim, aquela árvore estava situada no meio, um lugar que chamava realmente a atenção. Mas por que até então aquela árvore não chamou a atenção? Porque quando Deus deu a ordem, eles acataram aquela ordem e simplesmente seguiram a vida deles, desfrutando das outras coisas que Deus havia deixado para eles ali. A atenção deles foi totalmente desviada daquela árvore através da obediência, tá? Então, quando a serpente chamou a atenção para aquela árvore, ela parou. Imediatamente a atenção dela foi voltada para aquilo. No mesmo instante, a curiosidade dela começou a ser mexida. Então a serpente começou a chamar a atenção daquela mulher para aquela árvore. E aquela mulher e a serpente foi trabalhando na curiosidade, né? Que ela disse, realmente, Deus falou, não coma da árvore que está no meio do jardim. Não coma dela, nem toque, para que não morra. Então ela parou para pensar. Ele falou, não coma nem toque para que não morra. Ele falou. Aí a serpente falou, então, é certo que não morrereis. Não, ela quis dizer, Deus está mentindo. Com certeza você não vai morrer. A serpente continuou atiçando a curiosidade daquela mulher, mexendo na curiosidade daquela mulher, desvirtuando aquela mulher, tirando o foco da obediência, tirando o foco das outras coisas que ela podia desfrutar, porque o homem nunca está contente. Quando eu falo homem, é homem e mulher, nunca está contente com nada. Deus pode nos cobrir de bênção, Deus pode nos dar uma família abençoada. O diabo sempre vai trazer à nossa mente a curiosidade para alguma coisa que a gente vai sentir falta e vai dizer, me falta isso. E se a gente parar para pensar, na verdade, não faz nem falta. Mas o diabo é tão sujo que ele faz com que a gente sinta falta, tá? Deus pode nos cobrir de bênção, mas o diabo sempre vai achar um meio de atiçar nossa curiosidade e a gente sentir falta de alguma coisa. Foi o que aconteceu com essa mulher aqui, porque o diabo falou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Aí a mulher ficou curiosa e pensou, ela deve ter pensado do bem e do mal. A Bíblia é bem clara quando diz que eles não conheciam a maldade. Eles não sabiam nem que estavam nus, eles não conheciam a maldade. A mente daquele casal era como mente de criança, sabe, uma criança de 1 aninho, de 2 aninhos. Você pode passar para lá e para cá nu diante daquela criança, apesar que tem criança de 2 anos, por causa também da criação da família. A paz do Senhor, Emily Stephanie, seja bem-vinda, né? Na segunda, né? É a segunda campanha. Nós estamos na terceira, mas hoje é a segunda que você está, né, Emily? Estamos sim orando por você, viu, Emily? O que é que acontece, irmãos? Nós colocamos uma criança de 2 anos, a gente pode passar para lá e para cá nu na frente dessa criança, ela não vai ter maldade, porque ela não sabe que ali é uma nudez, ela não vê a nudez como uma maldade. Tem criança que já conhece, porque também vai da educação de cada pai, né? Porque o que é que acontece hoje em dia nas famílias? Se colocam cada música que tem palavrões, pornografia, que atiçam a sensualidade, que atiçam a sexualidade. O objetivo do diabo é trabalhar a sexualidade precocemente na vida das crianças. Aí os pais, por sua vez, também não param para pensar e colocam aquelas músicas pornográficas, cheias de palavrão, falando das partes íntimas da mulher, né? E as crianças, por sua vez, também vai lá ver o adulto praticar, ver o adulto dançar, vai dançar também. Aquilo vai trabalhando precocemente a sexualidade da criança. Então, hoje em dia, para você encontrar uma criança que a mente dela não tenha maldade, é difícil, certo? Mas vamos trazer
esse casal, para a idade de uma criança de 2 anos, eles não tinham maldade, eles não viam maldade, eles não conheciam a maldade. Então, quando a serpente falou para Eva, certamente que se você comer da árvore, dali que está no meio, daquele fruto, se você comer daquele fruto, Pai do Senhor, Levita Lu Fernandes, glória a Deus, seja bem-vinda. O que é que acontece? A serpente falou assim, se você comer, você vai ser igual a Deus, com certeza você vai conhecer o bem e o mal. Aí Eva parou, o bem e o mal? Eva quis conhecer o mal, ela não sabia que o mal era mal. Ela só queria conhecer. A curiosidade dela foi atiçada pela serpente, por Satanás, né? E aí ela falou, e a serpente falou, e os seus olhos irão abrir como os olhos de Deus. Então, você não conhece algo e aquela pessoa fala tanto daquele algo que a curiosidade é como se você nunca tivesse visto alguém, mas não sei se já aconteceu com vocês. Sempre chega alguém falando de uma certa pessoa na sua casa. Toda vez que tá com você fala dessa pessoa, ao ponto de você um dia dizer, não, eu quero conhecer essa pessoa, porque essa pessoa é tão falada que eu quero conhecer. A sua curiosidade, ela foi ativada, ela foi atiçada e você quer conhecer. Então a serpente trabalhou dessa forma. Ela falou tanto para Eva que aquela árvore a faria igual a Deus, conhecendo bem o mal, e os olhos dela seriam abertos. E ela pensou, não, eu quero, né? Porque para ela era algo novo, né? Então a mulher foi, a Bíblia diz que ela foi, viu que era boa a árvore para comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Ou seja, até então ela não observou nada sobre aquela árvore. Ela passava para lá, passava para cá, se alimentava de outros frutos, de outras árvores, mas ela nem, Deus falou, não toque, deixou. Mas a partir do momento que a serpente falou isso, ela viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, deveria ser uma árvore bem bonita, um fruto bem bonito, bem chamativo, que até então ela não tinha percebido. Você tá vendo como é que o diabo trabalha na família, na vida de alguém, como o diabo trabalha no casamento? Por isso que a Bíblia nos adverte, fugir da aparência do mal. Nem tudo que vem a nossa vida, nossa família, no nosso casamento, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, que parece bom, nem tudo é bom. Porque tem coisas que no início é bom, mas o fim é morte, tá? Então é o que está acontecendo muito na vida dos casais. A esposa triste, angustiada porque o seu marido não lhe dá atenção, o seu marido não é um marido carinhoso, não é um marido que trate ela bem, não é um marido que faça com que ela se sinta amada, protegida, porque quando a gente casa, a gente quer se sentir amada e protegida, porque nós somos amados e protegidos pelos nossos pais. Então nós queremos nos sentir assim quando a gente casa. O que é que acontece? Acontece que quando a gente casa, a gente espera isso do marido. Aí a gente não para pensar quando vai casar e observar como é aquele homem, como esposo. O marido também tem que pensar, os meninos também tem que pensar quando vai casar. Como é aquela menina como filha, como é aquele marido como filho, como é aquele marido, como ele trata os pais, como ele é no seu dia a dia, como ele é dentro da sua casa, como ele é no seu meio de amizades, que tipo de amizades ele tem, quais são os costumes dele. Então a gente idealiza uma pessoa, só que a gente traz para nossa vida uma pessoa que não tem nada a ver com o que nós idealizamos, porque a gente se agradou, viu que era agradável, os olhos se agradaram, e a gente não quis saber como aquela pessoa é no seu íntimo, no seu dia a dia, né? Que tipo de pessoa aquela pessoa costuma se socializar, né? Qual o tipo de costume daquela pessoa. Então a gente traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, uma pessoa que nós idealizamos, mas não é aquilo que idealizamos. Bem assim é o homem, traz para dentro da sua casa uma mulher que ele não buscou saber como aquela mulher, como mãe, como filha, que tipo de amizade tem aquela mulher, qual o tipo de linguajar daquela mulher, o tipo de comportamento. Ele idealiza, ele se agradou
com os olhos, como Eva olhou para aquela árvore e viu que aquela árvore era boa e agradável aos olhos. Mas ela sabia que aquela árvore traria para ela o mal, porque Deus falou que ela morreria, mas ela se deixou levar pela voz da serpente que trabalhou na mente dela, se deixou levar pelos olhos. Ela viu que era agradável, né? E desejável. Entendeu? E aí ela foi lá, comeu e levou para o marido e deu ao marido. O marido com certeza também se deixou levar pelos olhos, viu que aquela árvore era agradável, que aquele fruto era agradável. Se aqui diz que era bom e agradável, porque o fruto deveria chamar a atenção. É isso que acontece hoje, né? A mulher frustrada com o casamento. Aí o diabo sabe, porque o diabo sabe os pontos fracos da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso casamento, dos nossos filhos. Onde a gente precisa acertar mais na vida dos filhos, onde a gente precisa corrigir mais na vida dos filhos, onde a gente precisa acertar mais no casamento, onde a gente precisa corrigir mais, porque eu costumo fazer assim, irmãos. Quando eu vou orar, eu digo ao Senhor, Deus, onde eu estou errando. Senhor, me mostra se eu estou errando em alguma coisa no meu casamento, se eu estou errando em alguma coisa na criação dos meus filhos, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. Sabe? Porque Adão culpou a Eva culpou a serpente. Mas tanto Adão como Eva, a escolha foi deles. Eles que escolheram comer do fruto. A serpente não pegou e deu na boca de Eva, empurrou o goela abaixo. Eva não empurrou o goela abaixo na garganta do marido, não. Eles escolheram, eles escolheram, tomaram a decisão de comer. A decisão foi de cada um deles. Então, eles estavam culpando um ao outro, sendo que a culpa era de cada um, porque a escolha foi feita por cada um. Então, quando o diabo entra na família, quando o diabo entra no lar, quando o diabo entra no casamento, sabe o que acontece? A gente não para pensar. Tem alguma área que eu errei. Alguma brecha eu abri. A gente sempre vai apontar o outro como culpado. Meu casamento está assim, a culpa é de fulano. Meu filho está assim, a culpa é de Beltrano. Tem pais que culpam até as amizades do filho. Ah, meu filho está assim por causa de amizade e tal. Não foi, não. É porque quando eles iniciaram uma amizade, quando eles começaram a sua vida lá fora, a gente não parou para atentar que tipo de amizade eles estavam escolhendo. E por que eles estavam escolhendo esse tipo de amizade? Algum motivo tem, certo? Por que meu casamento está indo por água abaixo? Eu fiz escolhas erradas. Eu tomei posições erradas. Eu tomei decisões erradas. Eu agi no momento errado. Eu falei coisas que não era para falar no momento. Eu calei no momento que eu deveria ter falado. Então são essas coisas que vêm destruindo. E a gente sempre encontrando culpado para as nossas ações. Sempre encontramos um culpado. E a culpa é de cada um de nós. Cada um tem uma porcentagem de culpa, tá? Que nós possamos entender, meditar no capítulo 3, do primeiro versículo, tá? Até o versículo 24, capítulo 3. Medite, irmãos, medite e pratique isso dentro da sua família, né? Tá na hora de parar de procurar quem tem culpa no cartório e cada um buscar pela sua família, certo? Cada um, Deus vai fazer o que ele achar que deve. E quando Deus faz, ele só faz o melhor para minha e para sua vida. Quando Deus faz, Deus só faz o melhor para mim e para a sua vida, tá? Então não adianta a gente buscar culpado, porque se a gente for perder tempo, irmãos, buscando culpado, a gente nunca vai avançar. Nós não vamos avançar nunca, porque sempre vamos ter alguma coisa para culpar, alguma situação para culpar,
alguém para culpar, tá certo? Então, vamos cada um fazer a nossa parte, buscar em Deus onde estamos errando, buscar em Deus onde podemos acertar, buscar em Deus o que podemos mudar, buscar em Deus o que podemos fazer, buscar em Deus, porque Deus é quem nos orienta, Ele sabe o que é melhor para todos, Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir, tá? E temos que pedir muito que Deus tenha misericórdia, porque o que mais está sendo investido é nas famílias, é na vida, é nos casamentos, são nos adolescentes, nos jovens de hoje, tá? Então não existe A ou B ou C culpado, né? Cada um temos que buscar em Deus o socorro. Cada um temos que buscar no Senhor o auxílio, o socorro. Ele é quem nos orienta, Ele que tem a melhor forma de nos orientar, de agir em nosso favor, é Deus. Vamos buscar nele que tipo de posicionamento devemos tomar, buscar no Senhor que tipo de decisões devemos tomar, como agir e obedecer, né? Sempre que o diabo vier com aparência de bom, nos trazendo banquetes, pratos belíssimos, agradáveis aos nossos olhos, vamos orar e consultar a Deus, pedir a Deus discernimento, porque caímos sempre em armadilhas. E essas armadilhas são perigosas. Muitas levam à morte espiritual e física. Porque quando morremos espiritualmente, nós temos a chance de nos redimir e de Deus nos ressuscitar espiritualmente. Mas quando nós morremos fisicamente, depois da morte segue-se o juízo. Então vamos pedir a Deus que nos guie, que nos oriente todas as manhãs, quando nós levantarmos. Vamos sentar um pouquinho na cama e conversarmos com Deus e pedir que Ele nos oriente. O que devemos fazer pela nossa família? O que devemos fazer pelos nossos filhos? O que devemos fazer no nosso casamento? Que posicionamento nós devemos tomar? O que nós devemos abrir mão? Porque muitas vezes a gente tem que recuar um pouquinho. Muitas vezes a gente tem que engolir o orgulho. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa por amor a Deus e à família. É difícil, irmãos, mas é lindo, porque depois a gente colhe os frutos. Colhe frutos e são frutos bons, são frutos de paz, são frutos de uma família abençoada, são frutos de restituição, de cumprimento de promessa, cumprimento da palavra. Que nós possamos muitas vezes abrir mão do nosso eu e sofrer o dano, mas não causar o dano. Tá? Que nós possamos tomar posse desta palavra e que o Senhor venha nos abençoar grandemente. Que o Senhor Deus seja o nosso guia, o nosso guarda, que o Senhor Deus nos oriente, que o Senhor Deus nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor Deus nos dê a graça necessária e a força necessária e nos dê as armas necessárias para estar lutando pela nossa família, lutando pelos nossos filhos. Porque o diabo está aí, não está brincando de ser diabo. O diabo, ele não descansa. Nós temos uma vantagem, nós podemos descansar. Descansar, que eu digo, é dormir, ter uma noite de sossego e de paz, porque enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Nós temos a vantagem do Senhor estar trabalhando por nós 24 horas. A Bíblia diz que o Senhor acampa os anjos dele ao nosso redor, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. A Bíblia diz que o Senhor não dorme e o Senhor não cochila, que Ele é a nossa sombra, a nossa direita, que Ele é a nossa entrada, Ele é a nossa saída, tá? Então, que nós possamos deixar que Deus seja realmente o nosso guia, a nossa entrada, a nossa saída, deixar que Deus peleje por nós, que nós possamos ouvir a voz de Deus todos os dias e seguir em obediência a essa voz, porque ele diz que aqueles que ouvem a voz e obedecem será próspero em tudo, será bendito em tudo, será feliz em tudo. Ele disse que no mundo nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer também. Porque a Bíblia diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Ele já nos garantiu a vitória. Nós estamos passando por tribulação, mas a vitória já está garantida, já é nossa. O diabo só não quer que a gente chegue lá, mas já está lá.
Um atleta, para conseguir um troféu, uma medalha no pódio, seja primeiro, segundo ou terceiro lugar, ele treina o ano inteiro. E ele vai na convicção que vai ser vitorioso, ele vai na certeza que aquele troféu e aquela medalha será dele. Mas ele sabe que ele tem que correr, ele tem que buscar a vitória. Ele sabe que está lá, mas ele tem que chegar até lá, aquele pódio. Então, nossa vida é assim em Cristo. A nossa vitória já está garantida, nós só temos que correr na direção dela. Nós só temos que fazer a nossa parte. Tá, irmãos? Vamos chorar? Sim, vamos. Vamos passar por dificuldades? Sim, vamos. Mas se nós colocarmos o Senhor como nosso guarda, como nosso guia, a nossa família será bênção na mão do Senhor, tá? Deus restituirá, vai restituir tudo aquilo que o diabo arrancou da nossa mão. Deus irá restituir. Tá certo? Adão e Eva, eles foram expulsos daquele lugar lindo, feito por Deus e dado de presente a eles. Mas assim, ainda assim, Deus, ele não deixou eles de mão. Eles perderam a aproximação de Deus, a intimidade com Deus. Mas Deus ainda assim continuou guardando e abençoando aquele casal. Eles colheram o fruto da desobediência, né? Eles colheram os frutos, mas Deus foi com eles. E Jesus Cristo, ele veio restaurar essa intimidade entre nós e Deus. Jesus, através da sua morte na cruz, ele veio nos trazer de volta a nossa intimidade, veio nos unir a Deus. Então vamos aproveitar o que Jesus fez por nós e vamos buscar nos aproximarmos mais desse Deus, que é ele quem cuida de nós e da nossa família, tá? A nossa parte é buscar essa aproximação, buscar essa intimidade e deixar que Deus entre na nossa família, deixar que Deus haja na nossa família. Para isso, muitas vezes nós vamos ter que renunciar. Para isso, muitas vezes vamos ter que abrir mão de muita coisa para que o Senhor possa entrar e agir em nosso favor e em favor da nossa família, tá certo? Muitas vezes você vai ouvir, deixa de ser tolo, deixa de ser tola, você deixa de ser besta, porque não é assim, não. Abra a mão, seja assim. A Bíblia diz que aqueles que chamam aqueles que resolvem obedecer a Deus chamam de tolo, Deus chama de sábio, Deus chama de simples, Deus chama de humilde, Deus chama de prudente, tá? Então seja simples, humilde e prudente, sábio para Deus e tolo para o mundo, besta para o mundo. Né? Ah, você é besta, você é abestalhado, né? Assim que fala, quando muitas vezes a gente tem que abrir mão, sofrer para não fazer alguém sofrer, sofrer o dano para não causar o dano. E muitas vezes recebemos nomes de tolo, de besta, mas para Deus nós estamos sendo sábios e humildes, né? E Deus se agrada disso. E a recompensa, nós só temos que esperar a recompensa das mãos do Senhor. E a recompensa que vem da mão dele é uma recompensa incorruptível. Enquanto as dos homens, recompensa humana se acaba, a de Deus é eterna, tá certo? Então nós vamos estar orando nesse momento pelas pessoas que estão nos acompanhando desde o primeiro dia da campanha e as que estão conosco pela primeira vez hoje, pela segunda vez hoje, tá certo? Eu quero, antes da oração, pedir a você, entra lá no meu canal, no YouTube, Leirilene Andrade. É o meu canal no YouTube, Leirilene Andrade. Se inscreva, ative o sininho para você receber notificação, deixa seu like, compartilhe. Lá você vai ver algumas das ministrações que eu faço, que o Senhor faz através da minha vida, tá bom? Seja canal de bênção e compartilhe também com alguém que você saiba que está precisando. Ali tem uma palavra para cada necessidade, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo presbítero Josivan e família e uns projetos que ele tem, que ele me pediu oração. Luana Almeida e família. A irmã Luana, ela estava perdendo o bebê, tá certo? Então nós vamos orar para que Deus ponha a mão ali. Qual é o nome da sua filha, Emily? No caso, a Emily pede oração pela filha, tá? Então nós vamos orar pelo Luiz Natanael, que é um jovem que ele entrou hoje também conosco
conosco, mas saiu, o pessoal está entrando e a internet do pessoal está caindo. Então eu peço a vocês que intercedam por essa live, né? Porque a investida é grande, mas o diabo ele não vai sair ganhando, porque depois o pessoal assiste do mesmo jeito, né? Então José Inácio, Juliana e família, Juliana sempre está conosco. Nós vamos orar pela nossa irmã Jacise Viana e família, e o filho dela Guilherme, que tem síndrome de Down, e ele tá meio atacadinho, mas Deus é Deus que vai lá e traz a calma e age na mente daquele jovem, que já é um jovem já, né? Ricardo e família, Wendson e família, Jane e família, e os filhos de Jane, que sempre está conosco. Eu não sei porque hoje a nossa irmã Jane não esteve conosco. Os filhos dela, Thieres e Tiara, Eliana Souza, Júnior Chaves, Fernando Montevelo, Eliana Rosa, família e seus pais, Anderson Levi e família, Cristiana Souza, ela pede por Pedro Henrique também, Vilma Esmerim, que é uma seguidora fiel, hoje não esteve conosco, ela disse que está, o que foi que aconteceu não sei, mas Deus sabe, Tamiri Silva e família, Lena Farias e família e os seus pais, Jubinha e família e a mãe do irmão Jubinha também, Dudu Siqueira e família, nossa irmã Joseilde e família, Humberto de Banzaê, ele pede pelo casamento, olha aí irmãos, casamento, Heriberto e Edinalva pede também pelo casamento, Anne Valentine, ela estava né, enferma, não está mais, mas ainda vamos continuar orando. A nossa irmã Nininha Canuto e família está sempre conosco. Hoje eu não sei o que aconteceu. Inclusive foi ela que recebeu uma grande bênção desde o primeiro dia da nossa campanha. Elisângela Evangelista e família. Ana Cássia Pastora e o ministério dela. Gleice Kelly Santos pede pela família, por um casal e um irmão. Que Deus repreenda o que está acontecendo. Ricardo Silva e família. Emily Stephanie e família. Cris e Weldon e família. Pelo meu genro Ellen, ele está pedindo pela família. Ana Lúcia e família. Matheus Felipe e família. Adriano Belarmino. Gonçalo Santana. Virgínia pede pelo filho e a mãe dela. Alcione e família, que é uma amiga minha amada, lá do Fernando Collor. Juliana Santos, que sempre está conosco, nossa irmã Juliana e família. Emerson Freita está pedindo pela vida dele, que Deus haja, Senhor. Bruna Matos, a nossa cantora Bruna Matos, quem quiser estar convidando a nossa irmã, é só entrar lá no Facebook, no Instagram e procurar a cantora Bruna Matos. Wendel Silva, casamento, certo? Paulo Ogene, Sandra Cruz e família, Robson Lima e família, Emily Stephanie pede pela filha dela, Maria Eduarda e família, tá? E a levita Lu Fernandes, tá? Se eu esqueci do nome de alguém, vá deixando aí que depois eu escrevo aqui, nós vamos estar orando, tá? Irmãos, olha, amanhã, a partir das 18 horas, eu vou estar desligando o celular, entrando num propósito por essas vidas aqui. Vou entrar num jejum de 24 horas. Vai ser de amanhã às 6 da noite até o sábado às 6 da noite, tá? E sábado às 23 horas estaremos na live. Nós vamos estar jejuando 24 horas. Eu vou desligar meu celular, não vou entrar em rede social nem responder ninguém, tá? Então nós vamos estar orando pelo caderno de oração, em jejum de 24 horas, com o celular desligado, tá? E às 23 horas, na nossa live aqui do Facebook, nós vamos estar com a nossa live, tá bom? Então, qual igreja, Emily? Igreja, a minha? A minha igreja? Emily. A minha igreja, a Assembleia de Missão daqui do Boa Viagem. Mas a minha live é aqui Não, o jejum de 24 horas eu vou fazer aqui mesmo, na minha casa, tá? Pelo pessoal do caderno, tá? E pelas lives, que o diabo tá investindo muito, tá bom? Mas a minha igreja, a Assembleia de Deus Missão, daqui do bairro Boa Viagem, tá certo? Amém? Vamos orar, né, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, esse caderno de oração e as pessoas que aqui se encontram, Senhor. Pai, que o Senhor entre com providência na vida de cada uma, Senhor.
Estende as suas asas sobre o lar, sobre a família de cada um, Pai. Trazendo, Senhor, a restituição dos casamentos, a restauração, trazendo a libertação, a cura, a bênção. Paizinho, entra nas necessidades de cada um. O Senhor conhece, Paizinho, aquilo que cada um tem precisado. Pai, o Senhor conhece, Paizinho, a situação de cada um. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo toda a investida do adversário, toda a fúria do inferno e das trevas, que cai por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos guarda, guarda a nossa família das setas malignas, dos laços de mortes. Guarda as nossas famílias dos vícios, Pai, das influências lá fora, da violência que está lá fora. Pai, em nome de Jesus Cristo, do homem sanguinário e maligno, guarda, Senhor, nossos casamentos, guarda os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa vizinhança, Senhor, de toda investida do inferno, Paizinho, do homem maligno e sanguinário, do homem perverso de coração torpe. Pai, em nome de Jesus, esconde debaixo das suas asas cada família, Senhor, que está aqui no caderno, cada pessoa que tem pedido oração. Pai, envia o milagre. Pai, glorifica o teu nome, que o seu nome seja glorificado, Senhor. Honra esta campanha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos estar, lembre, no sábado, às 23 horas, com a nossa live. Irmãos, entra lá, compartilha, insista, persista, não desista, amém? Cheiro no coração de cada um, fiquem todos na paz do Senhor. Obrigada pela sua presença, tá? E essa live vai ficar 24 horas no Facebook e vai lá pro YouTube, tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando, meu canal, Leirilene Andrade. Leirilene Andrade é para o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.